Se você já saiu de um momento que era para ser feliz, mas estava com medo por dentro, esse vídeo é para você. Eu nunca contei isso para ninguém, mas no dia do ultrassom eu estava com medo. Não era emoção, não era surpresa, era medo de verdade. No dia do ultrassom eu fui com bastante expectativa e, claro, bem ansiosa, também por conta da minha última gestação. Infelizmente, eu acabei perdendo o bebê. E claro, essa gravidez, ela foi uma grande surpresa para mim, porque eu engravidei muito rápido. A gente queria sim ter mais um filho, mas não esperava que fosse tão rápido assim. No dia do ultrassom, já acordei naquela ansiedade e realmente não esperava algo novo, nem fazia ideia da mudança que ia ocorrer na minha vida. Eu já tenho um filho que hoje tem 3 anos, então para mim seria basicamente um ultrassom normal, assim, sabe? É, basicamente para poder saber se estava tudo bem com a gravidez. Quando eu cheguei na maternidade, era uma médica, inclusive ela também estava grávida. E quando eu cheguei, já tinha ali uma outra gestante fazendo o ultrassom dela. E ali eu pude ouvir os batimentos cardíacos do bebê dela. E aí eu ouvi a médica dizendo assim: parabéns. E aí eu pensei, falei, meu Deus, eu não vejo a hora de ouvir os batimentos cardíacos do meu bebê. E finalmente, quando chegou a minha vez, ela me fez ali algumas perguntas por conta da minha perda gestacional. E aí ela ficou ali olhando o ultrassom e simplesmente ficou em silêncio por alguns segundos. Só que aqueles segundos eram eternos, porque eu queria que ela aumentasse o volume ali, porque eu queria ouvir o coração do meu bebê. E aí ela disse assim pra mim: sobrou pra você. São 2. E sabe que eu estava sem acreditar? Tipo, como assim? Tô grávida, tá tudo bem, mas são 2. Foi um tremendo choque pra mim ouvir isso. Sabe aquele medo assim, batendo na porta, justamente porque havia pouco tempo que eu havia perdido um bebê? Eu não perdi um bebê no começo da gestação. Eu perdi um bebê já no 5º mês de gravidez. E exatamente no dia que eu perdi o bebê, o meu filho, um amigo meu do Facebook postou um versículo que eu vou compartilhar aqui com vocês. É Gênesis capítulo 13, versículo 17, que fala assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Eu gostaria de compartilhar com você. É Gênesis capítulo 13, versículo 17, que fala assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a te darei. Então isso falou muito comigo, olha, percorre essa terra. Então eu estava grávida de gêmeos, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque eu a te darei. A insegurança constantemente batia na porta, mas a minha base foi esse versículo em que eu me apeguei. E quando vinha o medo, era esse versículo que eu confessava. E muitas vezes eu virava para a parede e falava assim: Deus, é assim que a tua palavra diz. O meu corpo também, como eu já estava sentindo uma dor, batia também aquela preocupação, se eu iria suportar, se meu corpo iria suportar. Batia assim aquele medo de perder, por serem 2, por ser uma gravidez gemelar, por eu ter mais de 40 anos. A médica disse para mim que era uma gravidez de altíssimo risco. E eu também tinha ouvido falar de um caso de uma pessoa que estava grávida de gêmeos e que infelizmente ela acabou perdendo um dos bebês. Foi realmente muito triste o que aconteceu com ela. E olha, a responsabilidade, não somente dobrada, mas triplicada. Eu tinha que cuidar dos gêmeos, eu tinha que cuidar do Brian, eu tinha que cuidar da casa, uma série de responsabilidade que eu confesso que me assustava. Como vai ser para amamentar? E a vida financeira? Eu realmente tive que parar de trabalhar.
E será que eu conseguiria ser suficiente para minha família? Uma série de questões que passou pela minha cabeça. Senti medo, alegria, ansiedade, coisas ali que se opunham uma com a outra, sabe? Eu senti a alegria, mas ali veio junto um peso que ninguém via. As pessoas, elas julgam tudo, sabe? Existem questões e questões. Ficamos felizes? Ficamos, mas também ficamos assustados. O que não quer dizer que não amamos nossos filhos. Você pode sentir a alegria e o susto, tudo ao mesmo tempo. E o resultado disso é que eu sorria para todo mundo, mas por dentro eu estava tentando respirar. O fato de eu sentir medo, de você sentir medo, não anula a gratidão. A gratidão que eu senti quando eu perdi um bebê e engravidei de 2. Como se Deus estivesse ressarcindo aquela criança que eu perdi. Ora, alegria e medo são sentimentos reais. Quando a gente se torna mãe, a gente fica com esses sentimentos mais aguçados, mais frágeis. Ficamos mais atentas, mas ao mesmo tempo mais distraídas. Ficamos mais fortes, mas ao mesmo tempo mais chorosas. Ser mãe não apaga suas fragilidades. Ser forte não é ausência de medo. Hoje eu entendo que aquele medo não era fraqueza, era a responsabilidade batendo na porta. Eu achei que quando me tornasse mãe, eu fosse virar automaticamente uma mulher mais forte, mais segura, mais preparada. Só que ser mãe não me transformou numa super heroína. Ela me transformou numa mulher mais consciente das minhas limitações. Ser mãe não apaga quem você é, só revela camadas que você ainda não conhecia. E tudo bem ter medo, desde que você não deixe esse medo te calar. Se você já sentiu medo na maternidade, ou se já se perguntou se daria conta, ou se talvez já teve algum sentimento tipo, eu tenho que ser forte, eu não posso sentir isso. Ou se talvez você já tenha sorrido por fora, mas tremido por dentro, isso não te faz fraca, isso te faz humana. Você é uma pessoa que possui sentimentos como qualquer outra pessoa tem. Você não está sozinha. Se você já viveu um momento em que todo mundo só esperava felicidade, mas você sentiu medo, comenta aqui. Porque aqui é maternidade real sem filtro. Aqui a gente fala a verdade. Bom, se você chegou até aqui e esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho. O YouTube vai te avisar quando tiver conteúdo novo no canal, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.